Boa noite, amados. É bom estar mais uma vez com vocês na casa do Senhor. Lembrando que hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Então, para você, mãe, nosso muito obrigado. Que Deus venha derramar a graça dele sobre a sua vida. Que você seja abençoada em nome de Cristo Jesus. Fique conosco até o final desse culto. No final do culto, vamos fazer uma homenagem às mães. Então, prepare para o que Deus tem para a sua vida. Certamente será um momento de muita bênção para você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Segue agora ao momento de cântico, que Deus venha te abençoar. Vamos começar então com um hino, que Deus abençoe você com esse hino de louvor. E continuando esse momento de adoração ao nosso Deus, vamos logo seguir com o nosso louvor, que será um momento abençoador por Deus na sua vida. Então fique com o hino e fique também com os cânticos de louvor nessa noite de hoje, para que Deus venha te abençoar profundamente nesse Dia das Mães, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales eu ligo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales eu ligo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz de puro e santo coração. Meu mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales eu ligo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Os céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales eu ligo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença me prazer. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Esse momento de palavra, eu quero ministrar a palavra de Deus para a sua vida, porque eu creio que Deus tem um momento especial para você. Deus nos trouxe um texto que eu posso observar que ele falou ricamente no meu coração, na minha vida, e eu creio que ele falará também no seu coração nessa noite de hoje, no nome de Cristo Jesus. Vamos ver o que o texto nos diz. É um texto que se encontra em Evangelho de João, capítulo 2, fala sobre um casamento, as bodas de Caná, e eu quero buscar entender o que Deus fala para nós nessa noite em relação a esse dia especial, Dia das Mães. Eu quero ler esse texto com vocês, acompanhem comigo, vamos ver o que Deus tem para nós. 3 dias depois,
houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho interceder por esse ouvinte nessa noite de hoje, que ele venha compreender a Tua palavra profundamente. Eu me coloco também na Tua presença, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar de Deus, através, que Deus venha usar os meus lábios, ó Pai, para ministrar a Tua palavra nessa noite a cada um que nos ouve aqui agora. Pai, eu me coloco à Tua disposição, esse texto então de João, capítulo 2, que ele venha ser bênção para todos que nos ouvem aqui agora. Eu peço a Tua orientação, a Tua bênção, a Tua sabedoria, para que venha me instruir segundo a vontade do Senhor. Eu clamo a Ti, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas o que esse texto pode nos ensinar nesse dia tão especial, Dia das Mães? Eu quero começar a observar esse texto, eu quero tratar esse texto observando de um foco da mãe de Jesus, no foco de Maria. Ela tem um ato muito especial aqui, ela demonstra uma mãe que pôde então conduzir o seu filho, crescer, que o seu filho viesse crescer então com muita sabedoria e conhecimento. Dá a entender aqui que Jesus Cristo realmente ele foi um filho muito obediente, um filho muito abençoado, um filho que pôde então andar segundo a vontade da sua família, da criação, então, dos seus pais terrenos aqui. Jesus Cristo é um bom exemplo de filho, assim como Maria é um bom exemplo de mãe para observarmos nela e sermos as mães, pegar ela como espelho para ser mães de agora em diante. O texto, então, ele conta sobre um casamento. O texto fala que Jesus Cristo foi convidado para o casamento e fala que Maria estava nesse casamento. O casamento ele era celebrado de uma forma pública. Os convidados entravam no pátio ou na casa, lugar reservado para o casamento, e assistiam o casamento ali. Aqueles que não eram convidados ficavam de fora. E dá a entender, então, que depois de toda a festa, eles recebiam também parte da alimentação que era servida aos convidados. Algo que também que posso entender e observar nesse texto, que a história conta, a tradição conta, que apenas os homens participavam da celebração especial do casamento. Dá a entender que Maria, ela era uma daquelas que estava auxiliando, então, a servir os convidados. E o texto fala que em meio àquela festa, em meio àquela alegria que acontecia, de repente, um determinado momento da festa, chega alguém e diz: olha, o vinho acabou. E agora? A preocupação, então, daquele pai daquele noivo, que era basicamente aquele que estava comandando a festa, que era responsável por toda aquela festa ali, talvez o seu pensamento dizia o seguinte: olha, nós não planejamos direito, ou vieram mais convidados do que nós pensávamos, e agora como resolver essa questão? É interessante que nesse momento entra o papel de uma mãe. Nesse momento entra o papel, então, de Maria.
O texto, versículo 3, o texto diz da seguinte forma: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A Bíblia não conta até agora nenhum milagre de Jesus Cristo. Mas certamente Maria, que tinha recebido de Deus, tinha sido a palavra dos anjos anteriormente, ela sabia exatamente quem era Jesus. Ela sabia exatamente quem era o seu filho. Sabia a capacidade que o seu filho que ele tem para resolver algumas questões. Eu quero dizer para você, voltando um pouquinho aqui, que Jesus Cristo estava ali. Então, mesmo quando Jesus Cristo está, geralmente, ou não está isento de acontecer alguns problemas, algumas dificuldades. Jesus Cristo pode estar, mas pode vir lutas, pode vir provações também. Mas aquela mãe, ela conhecia o seu filho. Ela sabia que ele não a decepcionaria. Ela sabia que o seu filho era capaz de resolver todo e qualquer problema. Por isso ela vai até Jesus Cristo, aquela mãe diz o seguinte: olha, não tem mais vinho. É como se ela falasse para o seu filho: filho, eu sei que você pode resolver a questão. Filho, eu acredito em você. A minha confiança está em você porque eu conheço você. Todo o tempo que nós passamos juntos, eu pude ver então como você age, o que você faz. Eu sei que você é capaz de resolver essa questão para essas pessoas que estão sofrendo, passando uma angústia aqui agora. Talvez uma das questões mais difíceis de uma grande festa é quando os nossos convidados, eles não são bem servidos. Quando nós não podemos dar uma certa atenção especial para os nossos convidados. É quando alguma coisa falta para eles. Talvez os convidados nem tanto se preocupem, mas aquele que está servindo, aquele que é o dono da festa, ele preocupa sim. Ele se entristece, ele tenta resolver a questão, olha de um lado para outro e não sabe como resolver. Dá a entender também nesse texto que, em determinado momento que estava acontecendo a festa, não haveria como ir comprar mais, não dava tempo para isso. Mas havia alguém ali que poderia resolver toda a questão. A sua mãe sabia disso. Então, por isso, Maria vai até Jesus Cristo e pede para que ele resolva a questão. E o texto continua dizendo: mas Jesus disse: Maria, ou mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu observo quão é importante a palavra dos versículos seguintes. Eles nos trazem um ensinamento muito grande para as nossas vidas. E o texto diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria disse aos serventes: olha, serventes, você vai fazer tudo aquilo que Jesus Cristo lhe disser. Porque ela sabia que em Jesus Cristo haveria então algo que ele poderia então transformar e mudar todo o teor, mudar todo então o contexto daquela festa, que agora estava se preocupando para os convidados, para o dono da festa. Dá a entender aqui então que aquela mulher, aquela mãe, então conhecia o seu filho. Ela diz o seguinte: olha, talvez vocês não conhecem quem é Jesus Cristo, mas eu conheço o meu filho. Tudo o que ele falar, então, para vocês, vocês vão fazer. Obedeça a ele, que ele vai resolver essa questão. E a festa continua. Jesus Cristo vira para aqueles serventes. Havia cerca de 6 talhas na entrada daquela festa, na porta daquela festa. Aquelas talhas, elas serviam para que as pessoas que entrassem na festa, na casa, naquele ambiente, pudessem purificar. Elas pudessem, então, lavar as suas mãos, lavar os seus pés, talvez o seu rosto, para que pudessem, então, ter acesso à festa, momento de purificação pessoal, para que pudessem, então, entrar no convívio com as demais pessoas que estavam ali. Esse era um costume, então, judaico. E Jesus Cristo diz o seguinte: talvez aquelas águas já tinham acabado. O texto não fala se precisou trocar a água, mas o texto fala que Jesus Cristo pediu que aqueles serventes, então, enchessem aquelas talhas. Aquelas talhas, elas mediam, cerca de 2 ou 3 medidas. Cada uma medida, ou metreta, ela variava, depende do contexto, então, ela variava em torno de 22 litros até 40 litros de certo líquido. Então, observaram, então, que era um pouco bastante, porque eram 6 talhas que estavam ali. Jesus Cristo diz para aqueles serventes: agora vocês vão e enchem aquelas talhas. E eles foram.
Eles encheram aquelas talhas que ali estavam. E sem perguntar, sem questionar, eles vão até o lugar que pega a água e depositou naquelas talhas que ali estavam. Eu posso aprender aqui, e aquela mãe já sabia disso, que onde Jesus Cristo está, as coisas acontecem, e acontecem para melhor. Aqueles homens não titubearam, não questionaram, mas simplesmente ouviu aquela mãe dizer, para que não duvidasse, mas que fizesse tudo o que o seu filho mandasse fazer, e aqueles homens fizeram. Eu quero entender com você nessa noite que nós precisamos ir atrás da pessoa certa. Nós precisamos correr atrás da pessoa certa. E naquele momento ali, Jesus Cristo era a pessoa certa para resolver toda e qualquer questão. Principalmente naquele casamento, ele era a pessoa indicada para tal. A sua mãe sabia disso. Talvez os demais que estavam ali não sabiam disso, porque o ministério de Jesus Cristo começa a partir daquele momento. Aquele grandioso milagre da transformação da água em vinho. Você então precisa entender que Jesus Cristo, Ele é a solução para você. Ele é a solução para toda a humanidade. Ele é a solução para todo homem que necessita. Ele é a solução para todo aquele que encontra em dificuldades. Porque Ele é aquele então que resolve toda e qualquer circunstância. Se há uma luta na sua vida, você então deve depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Porque Ele vai resolver para você. Não adianta você procurar soluções aonde Jesus Cristo não está, porque não vai ser resolvido. Mas somente Jesus Cristo, Ele tem a autoridade para restabelecer e restaurar toda e qualquer necessidade dessa humanidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Algo que eu acho interessante nesse texto também é que nós precisamos obedecer o que manda Jesus Cristo. O que Ele fala, precisamos obedecer. Jesus mandou os serventes encher aquelas talhas. E eu pergunto, aquela mãe sabia que Jesus Cristo tinha autoridade. Falou aos serventes que eles deveriam obedecê-lo. E eu pergunto a você nessa noite, você sabe que Jesus Cristo, Ele é autoridade na sua vida? Você sabe que você necessita, que você precisa obedecê-lo? Quando você dá atenção a Ele, quando você resolve obedecê-lo, as coisas acontecem de bom na sua vida. Aquilo que talvez que cessou, que terminou, que acabou, que não tem rumo para poder prosseguir de bênção, e você de repente está estagnado, parado ou parada. Você sabe que Jesus Cristo, Ele pode resolver a sua questão. Ele pode curar você. Ele pode tirar você da situação que você se encontra nessa noite. Ele é a solução para todo homem, toda mulher que necessita dele. Ele é o bálsamo. Onde há tristeza, Jesus Cristo leva o amor e leva a alegria. Onde há dor, Ele traz o livramento. Onde há sofrimento, Ele traz a alegria. Porque Ele é aquele então que Ele entra naquele momento que você necessita para resolver toda e qualquer questão. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos deixar Deus fazer a mudança necessária em todo o meu viver, em toda a minha vida. Algo ainda que eu acho interessante, quero compartilhar com vocês. Nós precisamos sermos guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. A fé precisa ser algo primordial em nossa vida. Eu preciso acreditar, confiar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que independente se é uma água de talhas para purificação, lavar as mãos, se for uma palavra de Deus em Jesus Cristo, eu necessito então ter fé, obedecer, porque as coisas irão acontecer. Você está precisando de algo na sua vida nessa noite de hoje? Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Aquela mãe, eu volto a dizer, ela sabia que o seu filho tinha potencial, que ele poderia então resolver aquela questão. Talvez um dos grandes desejos, dos grandes orgulhos das nossas mães seja esse, em saber que nossos filhos são capazes,
É a certeza que o que é colocado na mão dos seus filhos, eles são capazes de resolver toda e qualquer questão. É quando a mãe diz o seguinte: olha, essa questão você pode ficar tranquila que o meu filho resolve. A mãe se enche de orgulho, ela sabe então que o seu filho é capaz. E nesse momento do texto aqui, Maria sabia que o seu filho era capaz. Embora ele diz o seguinte: ainda não é chegada a minha hora, é chegado o meu momento. Mas ela confiava no seu filho, que ele tinha autoridade para tal. Não havia nenhum outro milagre que a Bíblia mostra que tinha acontecido antes. Mas Maria sabia que o seu filho tinha a capacidade para resolver toda aquela questão. Meus amados, aquela mãe conhecia o seu filho. Sabia que ele não a decepcionaria. Sabia que o seu filho era capaz de resolver toda aquela questão. Aquela mãe demonstrou confiança ao dizer aos serventes: faça tudo o que ele disser. Eu fico tentando imaginar aquela cena. De um lado, o dono da festa, preocupado porque o vinho tinha acabado. Os serventes não tinham o que servir. Aqueles que estavam na festa não tinham o que beber. E chega aquela mãe até o seu filho e diz: olha, há um problema aqui. E eu sei que você é capaz. E diz para ele diz o seguinte: olha, não é o meu momento. Ela vira para os serventes, porque dá a entender que Maria era uma das pessoas que serviam também naquela casa. Como eu disse antes, geralmente as mulheres não participavam então da festa da oficial, ela ficava nos bastidores ali. Então dá a entender que Maria então ela ajudava a servir as pessoas, os convidados que estavam ali. Então Maria volta-se e vira para Jesus Cristo, e volta e vira-se para as pessoas que estavam servindo, e diz o seguinte: olha, faça tudo o que ele disser. E aquela casa foi abençoada. E eu pergunto para você nessa noite de hoje: você está fazendo tudo o que Jesus Cristo está dizendo para você fazer? A sua confiança ainda está em Jesus Cristo? Se há lutas, se há provações no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você ainda está confiando em Jesus Cristo? Você está fazendo tudo o que Ele está mandando você, ordenando você fazer? Você está confiando nele, esperando nele, para que Ele mude, restaure todo o seu ser, toda a sua vida? Porque Ele está pronto para te ajudar, para te auxiliar. Confia nele, espera nele, porque Ele é bênção para a sua vida, no nome de Cristo Jesus. E o texto termina dizendo que aquela água que foi posta ali dentro, depois então transformada em vinho, foi servida, levado àquele então que cuidava daquela cerimônia, e foi considerado o melhor vinho ali presente. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, Ele é a solução para você. Ele sempre traz o que é melhor e o que é de melhor para você. Basta você confiar, basta você esperar nele, e te abençoará você por completamente, no nome de Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Segue a nossa programação agora, em especial para o Dia das Mães. Receba com carinho esse momento de homenagem. É algo simples, singelo, mas algo que nós queremos então nessa noite de hoje homenagear as nossas mães aqui que estão nos ouvindo nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e fique conosco. Amém. E preciso orar por você, mãe. Quero abençoar a sua vida mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero nessa noite abençoar todas as mães que nos ouvem aqui agora. Derrame a tua graça, o teu poder, e venha cuidar de cada uma delas. Se é saúde, conceda saúde para elas. Se é falta de alegria, dá alegria para essas mães. Mas, enfim, ó Pai, derrame a tua graça sobre cada mãe que nos ouve. Eu clamo por elas e as abençoo em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fica a nossa programação com o Dia das Mães. Deus abençoe. Amém.
pelo seu dia. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.